Você ainda tá achando que trabalho análogo à escravidão é a mesma coisa que escravidão? Não é, a gente precisa e vamos falar sobre isso. Se você quer fontes, referências, tudo bonitinho que eu falar nesse vídeo, depois que você assistir o vídeo, tem na descrição um link no nosso site, lá tem tudo bonitinho. Eu sou a Mai do Quack, galera, sem enrolação. Bora falar, afinal, o que é trabalho análogo à escravidão, esse nome tão complexo, né? Primeira coisa, já falei, ele não é a mesma coisa que escravidão, e a gente vai falar daqui a pouquinho o porquê. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro é quem define esse trabalho análogo à escravidão. De acordo com esse artigo 149, ele diz que é considerado crime reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Ou seja, o trabalho análogo à escravidão, ele fala justamente sobre a questão de trabalhos muito forçosos, sobre jornadas exaustivas. Essa parte tem muito a ver realmente com aquela escravidão antiga, que é quando você força a pessoa a trabalhar muitas horas em condições lastimáveis, sei lá, sem dar muita comida, restringir locomoção, sei lá, você pega o documento da pessoa para a pessoa não poder sair de um recinto, por exemplo, ou às vezes quando você aproveita, sei lá, imigrante, a pessoa já não tem documento e daí você faz um esquemão para a pessoa não poder sair dali, porque ela já, senão você denuncia, você ameaça a pessoa de alguma forma. Basicamente, isso é o trabalho análogo à escravidão. Mas de que forma isso difere da escravidão? Na escravidão, a pessoa ela é realmente dona do outro. Essa é a principal diferença do trabalho análogo à escravidão, que durante a escravidão, o escravo ele era realmente um pertencimento, era quase um objeto daquele senhor dos escravos. No trabalho análogo à escravidão, a pessoa ela não é dona da outra, e a gente sabe que não é. E essa é a principal diferença, que no trabalho análogo à escravidão, teoricamente, a pessoa não tem um total controle sobre aquele outro indivíduo. Além disso, de acordo com aquele mesmo artigo 149, podem ser criminosas as pessoas que limitam o uso de transporte, por exemplo, para forçar a pessoa a ficar no trabalho, pessoas que mantêm uma vigilância muito intensa, ou seja, você fica ali o tempo todo olhando para ver se a pessoa não vai fugir e assim por diante. Ou também aquele caso que a gente já citou, de quando você se apodera de documentos, objetos pessoais ou algo nesse sentido para forçar a pessoa a ficar no trabalho. E quando a gente fala desse cenário dentro do Brasil, a maioria dos casos elas envolvem homens que são semi-analfabetos ou analfabetos. Provavelmente homens pela força de trabalho, né? Porque normalmente esses trabalhos, eles são na construção civil, são trabalhos em lavouras rurais. Normalmente esse tipo de coisa ocorre em local mais isolado, até porque é muito mais difícil de, por exemplo, de alguém ver, de alguém poder denunciar e assim por diante. E daí, com isso, a gente começa a entender um pouquinho do porquê serem homens. Porque normalmente homens, eles estão associados a uma força física maior, conseguem aguentar jornadas mais exaustivas. Dessa forma, a pessoa consegue manter um controle. Porque o que acontece? Com base em tudo aquilo que a gente falou, a pessoa que não é dona, né? Mas a pessoa que está controlando as pessoas que estão num trabalho análogo à escravidão, ela de alguma forma, ela limita essa pessoa. Ou seja, você não consegue sair desse local aqui. É quase tipo um sequestrinho ali, sabe? Tá beirando o sequestrinho, eu diria. Mas assim, basicamente, então a pessoa pega um objeto, ela pega documento, ou ela não tem transporte, e te levar para um local. Imagina o seguinte, pega você, pessoinha, te leva lá para um local isolado, lá no fim do mundo, não te dão transporte, ó, não tem como você sair daqui, não tem transporte nenhum, tem alguém te vigiando o tempo inteiro, e pegando teus documentos, teu celular, todas as tuas coisas. Ou seja, você não tem como sair dali, de alguma forma. Se ninguém denunciar, se, sei lá, tua família não for atrás, dificilmente alguém vai saber que você tá lá. E muitas vezes acontece que não sabem que essas pessoas estão ali. Seja porque elas entraram numa situação ilegal já no país, ou por algum outro motivo, ou já viviam às vezes no submundo, algo assim, foram pegas, digamos assim, por essas pessoas que se aproveitam delas. E dessa forma elas são submetidas a esse trabalho que é forçado e que é análogo realmente a uma escravidão. E normalmente, para resolver esse tipo de problema, a gente depende de denúncia. Ou seja, depende que alguém denuncie para poder saber o que fazer com essas pessoas. E para a gente poder concluir esse vídeo, eu vou indicar para vocês alguns filmes relacionados a isso. O primeiro de 2013 se chama 12 Anos de Escravidão. O segundo filme é o filme Quilombo, de 1984. Esse filme, Quilombo, ele conta sobre a situação de um engenho de açúcar em Pernambuco, lá em torno dos 1650, ou seja, quando a escravidão realmente rolava e rolava pesado, infelizmente. O terceiro filme é o filme Besouro, é um filme de 2009 e ele conta a história do Manuel Henrique Pereira, esse menino negro que ele foi nascido livre após a escravidão,
mas que ainda vive em uma sociedade que ainda é opressora, que ainda carrega as marcas de um período escravagista. O quarto filme que eu quero indicar para vocês hoje é o Lincoln, de 2012. Ele conta a história do Abraham Lincoln, um norte-americano ex-presidente dos Estados Unidos e que foi responsável pela abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então ele conta muito sobre esse processo, enfim, da escravidão, como é que é a história dele, enfim, como que isso se relaciona com a Guerra Civil norte-americana e como que ocorreu todo esse cenário nos Estados Unidos. E o último filme que eu vou indicar para vocês é esse daqui, Diamante de Sangue, é um filme de 2006 e ele conta sobre os trabalhadores que foram escravizados em Serra Leoa em pleno século 21, beleza? Então você já sabe, se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, não esquece de ir lá no nosso site porque tem citações verificadas sobre o tema, tem mais materiais de apoio, mais repertório sociocultural, vou deixar o link para ele na descrição. E se você ainda tá aqui comigo, clica nesse card que tá na tua tela porque tem um vídeo bem legal que eu quero mostrar para vocês sobre um outro tema muito bacana, beleza? Vem comigo!